Olha uma Olympus japonesa aqui, ó. Japonesa que eu digo, lógico, todos os Olympus são japoneses. Duh. Mas essa provavelmente era pro mercado interno. Ela tem um stick aqui, ó. Tanto um stick japonês aqui na frente, quanto um outro stick dando instruções, algum tipo de instrução aqui atrás, que também está em japonês. Tá? Essa aqui é a IZM 220 Panorama Zoom, tá? Funciona com duas pilhas CR123. Cadê minhas pilhas? Tá? Duas pilhas CR123. Vai fazer barulho. Ela gosta de pilha. Pô, botei errado. Tem que botar primeiro essa, para depois botar aquela, senão a pilha não entra. Power. Não ligou? Eita porra, não ligou por quê? Ah, porque as duas pilhas têm que ser colocadas na mesma ordem, não invertidas. Agora ligou. Ela vai estar ligada, tá funcionando, pô. Tá na minha coleção, tem que estar funcionando. Não é, então no caso ela não é 6 volts, ela é 3 volts, porque as pilhas estão sendo colocadas aqui em paralelo e não em série, tá? Então ela funciona com 3 volts. Ainda bem que não queimou quando eu liguei com 6. Mas enfim, tá? Olha que câmerazinha legal. Ela tem esse sensor aqui embaixo, que diferencia ela um pouco. Normalmente esse sensor é aqui em cima, então é uma coisa que você não pode colocar a mão aqui embaixo. Uma lente linda, tá? Tem panorama, não serve pra porra nenhuma, como eu já afirmei muitas vezes. Pelo menos pra mim não. Deixa eu desligar isso, tem que puxar pra cima e inverter isso aqui. Tem correção de dioptria, vai fazer barulho, lógico. Engatou a segunda. Tá? Tem correção de dioptria, uma correção considerável, mexe bastante. Tem umas câmeras que mexem menos isso aqui, que se corrige menos, mas essa aqui corrige bastante. Esse databack, ele não usa pilhas embutidas nele. Ele tá... Aliás, ele tá desligado porque eu não sei. Era pra estar ligado. Fica quieto. Ou ele usa pilhas? Não, ele usa pilhas. Tá, ele tá sem pilhas aqui. Então tem a desmontagem aqui. Você embute a pilha ali dentro. Ele não está usando a bateria da câmera, tá? Vai acelerar de novo. Ok? Acabou. Então você tem aqui um visor muito simples, mas tem a possibilidade de flash on, flash off, fill in, né? Você força o flash noturno, enfim, os modos timer, tem C, o que é C? Não faço ideia. Tem um C ali. Tem spot, que é bastante interessante, né? Porque ele mede o centro da imagem, ele diminui a área que a câmera vai se informar para poder fazer o foco e a exposição, o que é legal, que pode eliminar a influência do ambiente externo, principalmente nessa lente, que isso é interessante. E basicamente isso. Tem boob? Não, não tem nada de boob, não tem nada de... É a câmerazinha básica. Deixa eu desligar o flash, deixar ele desligado. Tá, é a câmerazinha básica que não tem poder criativo nenhum. Isso era comum nas câmeras do Olympus, infelizmente, isso é história hoje, ninguém pode mudar. O botão de zoom aqui na frente, curiosamente. E aí ele é lento. Ele tá cansado. Tá? Você opera com os dois dedos aqui, a mão aqui, eu acho interessante, é um modelo diferenciado, em vez de ter o zoom geralmente aqui em cima, essa aqui tem o zoom aqui nessa parte de baixo, tá? É legal que eu forço você a trabalhar com as duas mãos, segurando a câmera com mais firmeza. É uma câmera grande, não é uma câmera que cabe no bolso também, é uma câmera bem gordinha, tá? E qual que é o diferencial dessa câmera? Por que ela tá aqui? Se ela fosse uma câmera made in Japan, isso é um grande plus adicional a mais, pelo menos na minha percepção. E se ela fosse genérica, se ela não tivesse a lente que ela tem, ela não estaria aqui na minha coleção, porque é uma câmera, ok, é uma câmera ok, com o recurso que se espera de uma Olympus, nada excepcional, não tem poder criativo zero. E por que ela estaria aqui? Por causa da lente, tá? Ela justamente tem uma Olympus Zoom 2856. Então tá, 28, ela já entrou na coleção, acabou. Não vou nem questionar. Poderia ter só um botão de disparo e uma lente 28. Se fosse uma lente decente, estaria aqui. Eu também não quero aquelas lentes de plástico, já expliquei isso. Já falei sobre isso. E ela é uma 2856, indicando que ela é uma exata 2x. É uma lente 2x. Multiplica 28 por 2, vai chegar a 56. Então, é uma lente fácil para o fabricante de produzir, né, de projetar e de produzir, e boa o suficiente para que ela tenha o mesmo rendimento nas duas pontas. Ela vai ter a mesma definição em 56 que ela tem em 28, porque lentes de
com multiplicadores inteiros, elas têm um desempenho melhor, e isso não é fábula, isso é ciência, tá? Então, pesquise caso você ainda não tenha se deparado com esse tipo de declaração, tá? Mas assim, indica que ela poderia ser 28,60, ela poderia ser 28,70, poderia ser 28,80, 28,90, como várias outras câmeras que eu tenho são nesse range, mas aí seria um multiplicador quebrado. Então, quando o zoom é de 2x, por exemplo, 28,56 precisamente, são lentes que têm comportamento de prime nas duas pontas. Tá? Ela vai ter um comportamento de prime em 28, vai ter um comportamento de prime em 56, tá? Pelo projeto, pela definição do projeto, tá? Essa é uma câmera extremamente fácil de achar. Eu sei que tem outros modelos, uma IZM-210, uma IZM-200, se eu não me engano. Eu vou estar especulando, mas enfim, eu sei que não é uma câmera difícil de achar. Bom, pelo menos essa linha IZM aqui no Brasil. Essa 220, que tem a lente de 28, ela parece menos, tá? Confesso que eu vejo dessa câmera menos do que eu vejo dos outros modelos IZM. E que, pelo que eu sei, tá? Eu não estou afirmando isso, pode ser que eu esteja enganado, é só esse modelo 220 que tem essa lente 28. Eu acho que os modelos 210, 200 e alguma coisa tem uma lente tradicional, 35 alguma coisa, 38 alguma coisa, mas eu não posso afirmar isso porque eu não tenho essas câmeras. E quando eu esbarrei nessa daqui, foi a que eu vi que tinha justamente a lente do 28, conversa encerrada, tá? É uma câmera sólida, uma câmera robusta, é uma câmera média. Eu já falei assim, tipo, câmeras maravilhosas que passaram aqui. Eu posso até ser criticado assim, de, não, mas você fala que todas as câmeras são maravilhosas, são fodas, são top. Olha, na realidade eu não tô falando de câmeras aleatórias. Eu tô falando de câmeras que estão na minha coleção e que a minha coleção, eu não comprei a caixa cheia de câmeras num dia, num único fornecedor, de uma única vez. Foi uma coleção que foi se formando ao longo dos anos. Então, assim, a minha coleção, ela foi muito reciclada. Passou muita câmera por aqui que eu soltei, muita duplicidade que eu soltei, câmera que não valia a pena ficar com elas. Eu acabei ficando, câmeras ok, câmeras normais. Eu tenho outras câmeras funcionando, né, que vieram compradas junto com câmeras que me interessavam. De vez em quando você precisa fazer isso, você acaba tendo que comprar um lote por causa de uma câmera que você se interessa. Então, assim, tem outras câmeras de outros fabricantes também funcionais que sequer ficam junto na minha coleção, porque eu não considero que elas sejam da minha coleção. Eu não vou nem trazer o vídeo aqui para falar sobre elas, porque são genéricas demais. Nem são no caso, eu tenho uma em mente, uma câmera que quando veio, pus filme, usei, e é uma câmera mesmo, é uma câmera da Olympus, inclusive. Dessas que tem zoom e tudo mais, e que, tipo assim, é média demais para estar na minha coleção, não tem uma lente que me interessa, não tem recursos criativos que possam me interessar. E é genérica demais para eu fazer um vídeo delas, elas nem ficam juntas. Elas moram em lugares diferentes dentro da minha casa. Mas enfim, essa é uma daquelas câmeras ok, tá? Não vou super hypar a câmera pelo fato dela ter uma lente que me interessa, uma lente cientificamente projetada para ser boa, vamos por assim dizer, mas eu não vou hypar a câmera, eu vou ter que ser honesto. Tá? Como usuário e como colecionador. É uma câmera ok. Caso você esteja interessado, você esbarre numa câmera dessa, tenha vontade de ter uma câmera de 28mm que tenha um funcionamento automatizado e tudo mais, o basiquinho de flash e de outras coisas, tem o spot meter que ajuda um pouco, tá? Se você aprender a usar isso, vai tirar vantagem a respeito das exposições, você consegue fazer uma coisa mais com mais controle sobre a exposição, mas também não é nada demais, pode conviver sem isso. E você esbarrou na câmera, ok, lente de 28, pega, você quer a câmera, achou baratinho, quer uma lente de 28, quer ver como é que é isso? Isso seria uma câmera de entrada na lente de 28mm, lembrando que pode ser que você se surpreenda pelo rendimento dessa câmera, por ela ter esse fator multiplicador exato de 2x, tá? Mas isso aí é relativo também, relativo não, ele é científico do fato do projeto em si, dessa coisa ser real, né? Mas ele é relativo pela percepção de cada pessoa. Mas o que eu poderia dizer? Então, assim, esbarrou nessa câmera, pagou barato? Mete o pau, pega a câmera e vai ser feliz, tá? Você vai ter uma câmera 28 com uma boa lente, tá? Uma promessa de muito bons resultados numa câmera que é decente, é competente. Lembrando só que ela usa 2 pilhas dessa. Eu não gosto, basicamente, dessas pilhas, porque são mais caras, enfim. Quem usa câmera com esse tipo de pilha sabe do que eu tô falando, tá? Mas isso não denigra a imagem da câmera, não deixa de ser uma câmera boa, decente, ok, uma câmera que tem uma lente interessante, uma lente que você não costuma achar isso facilmente
rodando por aí, tá? Mas é uma câmera, ela tem valor de colecionador? Não. Eu que tenho mania com lente de 28, por isso que ela acabou aqui, como eu disse. Se ela tivesse outro tipo de lente, ela não estaria aqui na minha coleção. Mas é uma câmera colecionável, uma câmera que eu devo ir pesquisar a respeito dela, procurar e fazer oferta e conversar. Não, eu acho que não. Literalmente eu acho que não. É uma câmera que, caso você esbarre nela, né, bota, assim, faz como eu fiz, uma sugestão, né? Eu sempre que eu esbarrava numa câmera que eu achava interessante, eu anotava o nome do modelo, o nome, né, o modelo da câmera. Caso ela aparecesse eventualmente, eu acabava tentando pegar a câmera, enfim. Se você estiver interessado em fazer uma lista, por exemplo, com câmeras de lente de 28mm, anota essa, deixa anotado. A hora que você esbarrar numa câmera dessa, você vai se lembrar de que essa é uma câmera que tem uma lente interessante, e que caso você queira experimentar, só não precisa pagar muito pelo fato dela ser uma 28mm. Se ela fosse uma 28mm fixa e não fosse uma zoom, aí sim, essa câmera nem estaria nessa categoria. É uma câmera muito superior, porque é muito difícil você achar câmeras point and shoot com uma 28 fixa. Tá bom? Mas enfim, fica a dica, é uma câmera de família. Essa aqui o pai emprestaria assim para o filho levar na cachoeira, ou na balada, ou no acampamento, para poder usar e depois trazer inteira de preferência, né? E com boas lembranças das imagens fotográficas que ela faz, tá? Mas fica a dica, é uma câmera, ok, meio do caminho, com uma lente potencialmente interessante. E caso você não tenha experimentado 28mm ainda, pode servir muito bem como experiência de entrada, tá? Olympus IZM 220 Panoramic Zoom. Panorama Zoom.